Oi, bom dia, Sejatianas. Hoje nós estamos aqui no Jardim da Marlene Bass. Jardim Mão Verde. Isso, no paisagismo Mão Verde. Né? Obrigada. Mas para nós, Sejatianas, é o Jardim da Marlene Bass. Obrigada. Né? Certo? E nós vamos fazer um passeio por ele com a Marlene no Ciceroniano, certo? E nós vamos guiar esse passeio com algumas questões. A primeira delas é assim: Marlene, como é que você organizou o teu jardim? Como é que você começou esse jardim? Nos conte um pouquinho, tá? Certo. Então, eu me mudei para cá há 9 anos atrás, 8 para 9 anos. Aí eu morava numa outra residência que eu tinha muitas preciosidades, né? Então, no dia da mudança, minha prioridade era trazer as plantas, né? Mas como aqui era uma área assim, bem de lavoura, que era uma área de lavoura, tinha apenas uma casa do caseiro, tem muito pouca coisa. Eu abri alguns canteiros e esse, na verdade, foi o primeiro canteiro, que eu larguei várias aqui, começando pelas rosas, né, que elas ficam aqui, e muitas acomodadas em vasos, né? E aí na sequência eu demorei 3 anos para vir morar aqui. Eu fui abrindo alguns canteiros, mas não tinha nem ideia de vir morar aqui, sabe? Aí depois, por consequência assim de eu trazer meus pais, que eram muito idosos do interior, né? E aí meu pai escolheu que viria morar em Curitiba, mas só se viesse morar nessa área, né? Aí então foi esse presente, eu digo que meu pai me ajudou a me dar essa força, né? Para dar continuidade e talvez se tornar o que é hoje, né? Porque talvez senão eu não estaria aqui. E aí foi acontecendo. Eu vim morar para cá e foi sempre assim, um pedacinho de cada vez. Foi passo a passo, não foi um jardim projetado. Eu tenho um grande amigo que é o Tony Baques, que é paisagista, que ele usa esse termo acaso projetado. Então eu acho que é um ótimo momento para citar isso. E foi acontecendo isso, muitas se foram, né, do início, né? Aí eu fui abrindo um espacinho a mais, eu vi como a empresa também funciona aqui de jardinagem. Eu tenho que deixar a circulação para um caminhão vir trazer material, vir trazer um composto, vir trazer terra e descarregar alguma coisa. A gente também circula com os carros de trabalho, assim. Então é um ambiente que a gente agrega as duas situações, né? Eu moro aqui, minha filha tem um funcionário e a empresa também que funciona aqui, né? Tudo acontece aqui. Então, a minha grande paixão, eu até tenho que ter uma conversa mais séria com a Karen nisso, para a gente dar essa continuidade, que é meu grande sonho, é dar continuidade no trabalho da Dona Regina, que eu já auxiliei por 3 anos nos cursos, quando dávamos para jardineiros, né, autodidatas ou profissionais da área. E eu dava muitas aulas práticas e o meu grande sonho é trazer esse curso, tornar esse espaço um espaço escola. Porque a gente está numa área urbana e isso aqui ele tem uma acessibilidade muito boa por estar dentro da cidade. Eu estou a 1000 metros da Atual do Túlio, a 2 quilômetros de Santa Felicidade e tenho assim tudinho montado, a sala de aula, os espaços. Eu acho que é só a gente começar, a gente tem o curso escrito, né? E a gente dizer, vamos fazer, né? E eu tô aí desafiando vocês, estamos juntas, né? Pra gente dar continuidade. Eu já falei isso pra Dona Regina, já falei isso para ela, que não sei de que jeito, mas a gente vai se unir para dar continuidade nesse trabalho, porque eu acho que é o legado maior que uma pessoa pode deixar, é uma escola, é ligada à educação. E eu tenho essa grande paixão por qualquer área da educação e é o que eu domino melhor, é a jardinagem, né? Então essa é a minha grande paixão, que eu quero também deixar um pedacinho por aí. É isso. Continuando, Marlene. Então, nosso objetivo aqui hoje, além de ver tudo isso aqui, né, todo o seu trabalho, é entender um pouco como você organizou o seu jardim de acordo com as estações do ano, certo?
E qual seria então a estação que você sugere para que a gente comece? Nós vamos então pelas 4 estações, vendo assim o teu trabalho durante a estação, certo? Nos contar um pouquinho sobre o que você faz em cada estação e quais são as plantas que você cultiva na estação, certo? Então, eu considero assim o inverno a principal estação do ano para manejos de jardim, porque você fazendo as técnicas adequadas, os manejos adequados durante o inverno, você passa primavera, verão e outono contemplando, sabe? Você trabalha 30%, eu diria, do restante de todas as atividades do jardim, porque principalmente a gente na região sul, são cuidados bem especiais assim que temos que ter, porque é muito parecido com a Europa o que eles fazem lá, né? No inverno, vem essas mudanças drásticas de temperatura, né? Então, esse ano foi um inverno muito atípico para nós, né? Que realmente eu observei isso. Dizem que quem tem 60 anos nunca viu um inverno tão rigoroso. E eu pude comprovar que realmente foi isso. Eu sou bem do sul do Brasil, regiões que dá muita geada, e plantas que desde a infância nunca morreram, eu vi esse ano se irem, sabe? Então tem que ter todo esse cuidado, a gente na cidade capital mais fria do Brasil, então de ter esse cuidado. Esse ano foi assim, comprovações bem que aconteceram isso mesmo. Então eu começaria assim pelo inverno, né, falando das técnicas, porque o que acontece no inverno? Início do inverno, você tem que às vezes uma cobertura de palhada, a gente tem tido estações bem secas, né? O inverno tem sido muito seco, né? Então, o que eu começo assim, até onde não dá geada, eu vou curtindo o jardim, eu vou deixando, vem acontecendo, não mexo em podas no início de inverno, nada disso. A indicação mais antiga, assim, eu podo roseira em junho, no dia de São João, coisa assim. É uma tradição porque eles associavam meio a lua minguante, tudo isso. Mas hoje a gente vê essas mudanças climáticas e essas podas, principalmente de roseira, de parreira, a gente tem muito buganvílias, né? Algumas trepadeiras que queimam mais. Não dá mais para fazer no mês de junho porque a gente tem tido geadas mais tardias. Então eu faço outros manejos de afofar canteiro. Então já começa assim, o que é possível afofar, faço cobertura de matéria orgânica, essas palhadas aqui, a gente tritura muito, sabe, no jardim e põe isso nos canteiros, incorpora no canteiro, né? É hora que a gente afofa com a ferramenta, existem afofadores mais profissionais, mas até com cortadeira, o que tiver. Muito importante revolver o solo. Aí a hora que a gente aplica um calcário, ou quem tem a opção de um pó de rocha, ou quer fazer só uma cobertura, adubação orgânica, eu introduzo alguma coisa de adubo químico, mas muito pouco, um 4,14,8, assim, com mais fósforo e potássio. Torta de mamona não é muito indicada porque eu tenho cachorro, né? Farinha de osso também não é indicado porque eles vêm mexer. E as podas, que eu acho assim a parte mais importante é a parte de podas. Eu começo de julho em diante, porque se eu deixar tudo para agosto, às vezes eu não dou conta. Então, esse ano foram 2 podas bem radicais que eu tive. A primeira, né, daquele frio de julho, depois agosto eu tive que fazer uma segunda poda baixando. Mas realmente foi um pouco de ansiedade que fiz isso, mas é melhor mesmo se a gente, quando vê que tem previsões disso, é fazer de minguante, né, a lua minguante, porque vocês já devem saber que é por conta da seiva, né, que tá para a raiz, aí a planta não perde nutriente. Então sempre agregar assim, tentar fazer 3 a 4 dias antes da minguante e também 3 posterior, porque daí a seiva tá para baixo, a planta não perde nutriente. Então, feitas as podas, então você pode triturar essas podas, você pode deixar depende da planta, se é uma planta já seca, você pode devolver a planta seca, folhas, que tem muita folha de outono, inverno, quem tem
árvores ou essas plantas outonais, pode fazer cobertura no solo disso, sabe? Que é super recomendado, ainda mais que a gente tem tido períodos muito secos, né? E deixando esse solo sem cobertura, né? Lembram daquilo que é 3 centímetros da camada que se torna estéril, né? Então tudo que eu puder manter com cobertura, as plantas vão agradecer. Isso vai sendo incorporado no solo, porque se a gente leva tudo para composteira, às vezes a gente não consegue trazer de volta. E é um trabalho duplo, né? É um trabalho duplo. Vai e volta. Vai e pode volta. pôr direto, melhor. Se você puder pôr direto, assim, não sendo folhas muito grandes, assim, porque daí ela tem mais dificuldade de se decompor, né? Tudo isso. Mas então, só resumindo bem certinho, o principal do inverno é essas coberturas com palhadas, por conta dos ventos frios, que também secam mais o solo e o tempo mais seco. As podas, que é bem importante, a afofação dos canteiros e incorporação de alguma adubação, ou seja, orgânica, ou quem tem opção de fazer alguma adubação química com calcário. Isso é uma vez no ano, gente. Se eu coloco algum tipo de fertilizante, uma vez ao ano, e às vezes passa 2 a 3 anos que não precisa, quando já o solo está bem preparado e revolvido. O mais importante de tudo é afofar o solo para que entre água, para que a matéria orgânica seja incorporada. E é essas técnicas que eu acho as principais assim do inverno. E também tem aquilo de você semear algumas plantas já de sementinhas de primavera, verão. Você pode preparar durante o inverno, né? E as sementinhas que você tem é porque você já queira que elas floresçam no inverno, né? Porque elas vêm pequenininhas e aí elas se escondem. Quando dá essa esquentada, como a gente está nesse período fim de inverno, elas já estão apontando todas, né? E aí tudo isso vem. E eu acho que as principais atividades do inverno seria isso, né? É poda e nutriente e cuidar do solo, né? É a parte principal de tudo isso. Na primavera, né, Marlene? Na primavera. Então, olhem que belezinha, que coisa mais bonita. E a Marlene vai nos falar um pouquinho sobre primeiro a história desse jardim aqui e sobre as plantas que estão aqui um pouquinho. E os cuidados, né, que ela tem com isso aqui. Então, agora a gente vai falar então um pouquinho como que surgiu esse espaço aqui. Ele tem, olha, eu diria 14 meses esse espaço aqui. Aqui era o meu plantio de batata doce que eu plantava aqui. Eu gosto de cultivar batata doce e algumas outras leguminosas aí. Então, foi quando ali por abril, maio de 2020, como a pandemia estava bem, né? Intensa, todo mundo sem muito saber o que ia acontecer, e aí a gente estava com umas folguinhas na agenda de trabalho com os funcionários, e eu resolvi fazer esse jardim, daí eu chamo ele Jardim da Pandemia. Ou também que tem quem chama Jardim dos Suspiros, porque tem muita gente que tira muitos suspiros aqui. E aí então foi assim que surgiu esse espaço. Aí eu como consegui aquela variedade de lavanda, que é a lavanda estoechas, rosmaninho também, que ela tem um cheiro bem canforado, tipo o alecrim. É a lavanda espanhola e ela se deu muito, muito bem aqui. Essa aqui já tinha uma outra, eu acabei cortando ela para destilar, que eu destilo aí, tem um destilador, ela sentiu e eu acabei repondo as mudas. É bem nova essa muda aí, tem uns 6 meses. E a gente vai falar então agora sobre os manejos no jardim na primavera, né? Então eu sempre digo, a primavera ainda é a oportunidade que a gente tem de quem não fez os manejos de inverno, porque ainda dá tempo da gente fazer podas, dá tempo da gente afofar canteiro, dá tempo de incorporar nutrientes, seja orgânico, seja alguma adubação química, ainda dá tempo. Por conta que é melhor fazer agora do que esperar o verão entrar, porque senão você vai acabar não tendo o resultado que você quer no teu jardim. Então, vocês podem ver, tivemos um inverno muito rigoroso agora em 2021. Estamos no inverno ainda, faltam 2 dias, né, para entrar a primavera e já está assim, né? Mas é o que eu digo, quem não fez os seus manejos de inverno, aquilo tudo, ainda dá tempo de fazer. Mas seguindo as técnicas que você faça aqueles manejos no inverno, chega a primavera, você já tem esse resultado.
Mas vamos ver ainda o que então é mais importante a gente fazer na primavera, final do inverno para entrando primavera. Eu digo assim, é a hora também de cuidar dos gramados. Como já teve chuvas, eu já consegui adubar meu gramado. Então ele já está feito com uma adubaçãozinha com um pouquinho de nitrogênio. Eu coloco, eu faço uma mistura. Eu fiz isso, comecei a fazer isso e achei melhor. Eu misturo o 4,14,8 com 10,10,10, um NPK, que ele não fica muito nitrogenado e não cresce muito. Então, a hora bem importante de cuidar do gramado, né? Para que você tenha, o complemento do jardim, é o tapete do jardim, né? Que faz parte, é um gramado bonito. E aí, por conta dessa adubação, claro, as ervas daninhas vão vir muito as primeiras que se beneficiam disso. E aproveitar que a gente tem as épocas de chuva. Agora, agosto para setembro, é as épocas que a gente tem mais incidência de chuva para esse adubo, seja orgânico, uma cobertura orgânica que você faça, ou a química, que você vai ter esses resultados. E o restante, eu digo assim, é ver as podas que você fez no inverno, às vezes você tem que dar uma revisada, porque tem muito galho que ele começa a brotar mais baixo, não brotou lá em cima, daí é hora de você dar uma repescada. Eu aqui no caso já dei uma olhada, não tenho uma situação assim para mostrar para vocês, mas é a hora de você dar uma revisada. Já fiquem atentos a formigas, que primavera já começa formigas. Se for necessário mais um pouco de cobertura, aqui eu já estou com uma boa camada, né? Porque agora a gente tem dias mais quentes, o sol já vem mais forte. Recoloquem mais um pouco. Isso aqui, gente, é folha de pitangueira, sabe? Que as pitangueiras soltaram, a gente aproveitou elas, eu coloquei assim elas in natura, sabe? Não foram trituradas, não foram nada. Eu só não incorporo no solo, agora eu deixo elas realmente ficar como cobertura. Uma camada não muito grossa, que é também para não dar muito fungo, né? Porque senão pode acontecer de dar uma incidência de fungo, se for muito nas flores mais delicadas, né? E começa os cortes de gramado mais frequentes, assim, sabe? Pelo menos se você conseguir fazer a cada 15 dias, façam, porque o que acontece? Você está contornando as ervas daninhas. Ou a cada 20 dias, porque a gente cortando na primavera, verão, o gramado mais seguido, numa altura não tão baixa, sempre se possível com as maquininhas que tenham de carrinho, assim, né? Não só essas roçadeiras de fio, que isso acaba com o gramado. Roçadeira, essas máquinas de fio só para acabamento mesmo. Assim, é muito difícil eu tirar a erva daninha do meu gramado. Aqui era uma grama, que era uma área de praticamente de lavoura aqui embaixo também. E o que acontece se você passa com mais frequência no gramado? Você acaba cortando o teu matinho, tua tiririca, ou é um estresse você ficar arrancando o mato. E não deixa florescer. E não deixa. Isso daí você não deixa fazer a semente. Por mais que tenha sementinha verde, em 15, 20 dias, essa semente não volta para o solo. Então você acaba recolhendo essa semente. Então é a maior manha, é pôr uma adubaçãozinha que você melhora o teu gramado, daí o matinho vem com tudo, ele te dá trabalho setembro para outubro e corta. É a maior dica que eu tenho, olha, isso falando como nossos jardins de casa e na parte comercial para jardineiros também, é a maior dica que pode ter. Porque você vai acabando com o banco de sementes. Não precisa nem varrer o gramado. Se a tua maquininha recolhe, não precisa, daí ela recolhe. Mas se ele tiver baixinho também, não precisa nem varrer. Aquilo acaba, uma chuva, duas, ela incorpora ali e já vira matéria orgânica, né? Só se for muito alto é bom não deixar, porque daí pode dar fungo, né? Coisa assim, às vezes quando a gente tem um período mais úmido, né? Mas em termos de canteiro, então, vocês já estão ou inverno ou se você não conseguiu fazer, faça na primavera, solo, afofação, podas ainda é possível serem feitas, tanto nas ornamentais e árvores frutíferas e árvores ornamentais, não importa o porte, sempre cuidando das podas, né, na lua minguante. E o gramado também já está aí e é mais na sequência, com uma frequência maior, as podas, o corte da grama. Que você tem sempre um aspecto bonito daí. Bom, agora que já falamos do inverno, da primavera, vem o verão. Sol, calor, praia. Ninguém quer saber do jardim. E aí a Marlene cuida do jardim.
E o que você precisa fazer no jardim? Ah, Porque é um tempo que a gente começa a ver frutos, né? Que estão Uhum. vindo da florada da primavera, aparecem os frutos que vão amadurecer lá para o outono. Mas por enquanto você tem que cuidar, bichinhos, moscas ou enfim. E o que mais você faz no verão? Que é um período de muito calor, sol e chuva, né? Isso, sol e chuva. Isso aí. Então, no verão, quando se tem uma incidência de chuva maior, aí é mais tranquilo, porque as temperaturas aumentam muito, né? E tem que cuidar disso, de regas mais constantes, né? Mas também tomar o cuidado de fazer sempre nas horas mais frescas, né? Do dia. De preferência, né? O indicado é nas primeiras horas da manhã, né? Depois de 15 horas, aí a gente nunca deve regar em nenhuma das estações, né? Nenhuma das plantas, por conta que a planta não absorve, né? Depois das 15 horas, ela não vai absorver a umidade e vai ficar com essa umidade no solo e vai acabar gerando fungos e doenças só, né? Mas no início da manhã é bem importante de manter esse cuidado de rega. Cuidado com as formigas, continua primavera, verão e outono, sempre cuidado com as formigas. Cuidando também, o gramado continua dando os mesmos cuidados que parecido com primavera, porque tá quente, a gente tem mais algumas chuvas, né? E aí os cuidados do gramado é praticamente os mesmos, assim, né? Os cortes mais constantes. E em termos de pomar, como diz a Karen, né, que daí a gente tem que estar mais atento, porque a hora que a gente tem mais coleta de frutos, aí tem pêssegos, tem ameixas, nectarinas, né, as flores da época aí do verão. E os manejos de erva daninha, isso não param nunca, né? Erva daninha, pelo menos em canteiro, você tem que estar mais atento, né? Se é o teu caso, num solo que você tenha mais incidência de erva daninha. E as doenças aí de pragas e mosca de mosca branca tem acontecido. No verão já começa a incidência de cigarrinha. É uma praga que tem acontecido muito em área urbana, começa a aparecer manchas na grama, assim, e é uma cigarrinha que vai pulando, assim, sabe? Ela suga a seiva e começam a aparecer manchas amareladas no solo. Aí você pode usar umas caldas, que tem calda de fumo, caldas de pimenta, aí se quiser. Isso tem receita de todo tipo por aí, né? Para evitar uma pulverização com agrotóxicos, que eu evito bastante também, por conta de passarinhos, por conta de todo o meio ambiente, né? Tudo isso que a gente usa no solo vai para o nosso lençol freático e volta para a nossa torneira, né? Então, essa parte de doenças tem que estar atentos, assim. E tem muitos manejos, assim, mais que dão resultado. Mas eu sempre digo, se você está com o teu jardim harmonizado de nutriente e a água, a incidência de praga é muito pouca. Eu não passo nada no meu jardim. Olha, às vezes tem um pouquinho de algum pulgão, alguma roseira, coisa assim, algum pulgão numa couve. Aí você faz uma caldinha lá, pode fazer até com a nossa quiboa, nosso cloro que não contamina, outras de fumo aí que é tranquila. Mas se o teu jardim está harmonizado, você não precisa usar muita adubação química e nada de agrotóxico. Eu de verdade, eu não uso muito, até formigas, tem umas que eu deixo por aí, sabe? Tem onde eu vejo que porque elas têm a função ali na terra, né? Eu planto um pouco de hortelã por ali, ou ponho casca de laranja, ponho folhas de eucalipto nelas. E elas acabam se alimentando daquilo ali, quando vê, pronto, já estão acomodadas. Mas o verão, eu digo, é correr para o braço e ir para a praia um pouquinho, porque... E você costuma adubar o gramado no verão por causa desse... Ele cresce muito, a gente corta muito. Você costuma fazer adubação no verão do gramado? É só aquela de inverno Só mesmo? aquela finalzinha de inverno, começo de primavera, conforme vem as chuvas. É a única adubação que eu faço. Né? E vamos falar do outono daqui a pouquinho, daí talvez tenha uns cuidadozinhos assim de outono, né? Ó. É isso, Maria. Então, falamos tudo menos o outono. Agora vamos chegar no outono, que é um tempo bonito, né? E
dá um suspiro, né? Sim. Mas antes da gente falar do outono, você comentou antes sobre a primavera que dá tempo dos retoques. Isso. E aí aqui nós vimos, então, Tem acabamos passeando e encontramos o retoque, você fala, e depois você conta para nós o que você faz no outono. No outono, sim. Então, quando eu falei das podas que a gente faz, então, final de inverno, no inverno, na primavera é o momento da gente ter esse olhar para esses retoques de poda aqui, ó, porque quando a gente poda, a gente não tem muito noção onde vai vir o broto, algumas já estão começando, mas aí é a hora da gente prestar atenção nisso e cortar onde estão vindo os brotinhos, assim, né? Ou às vezes eliminar total esse galho. A brotação aqui, ó, pelo meu bom senso, eu elimino ele lá embaixo, porque aqui é onde entra muita doença. Num galho assim, ó, que está em decomposição, não brotou. Então aqui eles começam a se decompor, manda lá para a raiz, para o restante do galho que vê. Então às vezes compromete a planta, né? Essa sálvia até não é muito exigente, ela é simples, mas é um bom exemplo de como que é importante de prestar atenção nisso. Além de dar um aspecto muito melhor também, né? Então, o outono assim é a estação assim que para mim eu tenho primavera, é a menina dos meus olhos assim, mas no outono eu digo assim que eu acho uma fase romântica do jardim, né? Que ainda todo mundo, quem consegue dar mais um choro, mais um espetáculo, conforme vão acontecendo os dias as temperaturas, né? Mas é uma mudança muito radical e aqui em casa é bem saliente o outono, porque hoje vocês não viram nenhuma ainda. Tem umas plantas que não são perenes, umas plantas anuais que eu planto aqui. Esse jardim ele fica inteirinho pink e com um colorido muito lindo no outono. Tem algumas outonais que eu planto elas, hoje elas estão ainda sem folhas, algumas delas, né? Mas é aquela transformação que eu tento assim absorver pra gente mesmo, que a gente interiorize o outono, que começa uma fase mais de recolhimento, né? E as plantas ensinam isso pra gente, né? Que a seiva vai se recolhendo mais, os dias ficam mais curtos, né? A gente começa a desacelerar o nosso ritmo, né? E as plantas parecem que nos conduzem também para isso, sabe? Dessa mudança das cores, que é muito rápida, assim, que a mudança ocorre pelas mudanças de temperatura, né? Daí elas diminuem a seiva também e vão dando aquele espetáculo. E eu acho que é tão bonito a gente contemplar isso. Eu sempre indico isso, a dona Regina nos ensinava, a gente foi, né, aperfeiçoando isso também, da gente deixar essas folhas do chão do nosso jardim, né? E acaba fazendo uns tapetes de folhas, né? E os cuidados, assim, enfim, não são muitos no outono. Eu digo, é a época que eu falo dos bulbos, né? Da gente pôr os bulbos na terra, né? Então lembrar eles foram recolhidos, eu esqueci talvez de falar dos bulbos lá na primavera, verão, mas eu gosto de recolher eles quando as folhas secam bem, é porque eles já sugaram todos os nutrientes das folhas, né? Guardam tudo isso no bulbo. E no outono é hora de preparar o solo, um solinho mais arenoso, assim, né? Bem afofado com um pouquinho de areia, e colocar os bulbos na terra, seja amarilo, sejam o que você tiver de bulbos, né? Em casa. E outra coisa, o cuidado mais intenso de formiga, né? Quem tem incidência de formiga é o outono, que elas estão guardando comida pro verão, né? Cigarra canta e formiga canta. Isso, a cigarra canta, é tão lindo ver o canto das cigarras, né? E também aí o corte de gramado diminui bastante, porque daí ele já está perdendo a força do nutriente, a grama também entra numa certa dormência, né? E aí você diminui os cortes mais espaçados e aumenta um pouquinho o nível da regulagem da máquina para você subir. É só realmente tirar pontinhas, coisas assim, porque a grama já tá num processo bem mais lento de crescimento. E em parte de canteiros, assim, daninho de cuidar. Depende algumas plantas assim que você queira reforçar, uma adubação, as que vão florir em inverno, né? Final de verão para outono, se tiver alguma poda de fazer na azaleia, nessas plantas de inverno, você faz na estação oposta, né? Então poda a azaleia lá e aduba também verão para outono, para que ela já entre na estação de florir com toda a força.
E mais outro cuidado do outono é coletas de sementes, né? Que é um período assim que muitas das nossas flores assim que são anuais, quem gosta de fazer essa coleta de semente, é coletar sementes que daí floriram primavera, verão e até outono, né? Que no inverno, porque senão acaba se perdendo no solo, depende, o manejo você acaba perdendo muitas sementes. E eu digo que o maior benefício do outono é a contemplação mesmo, né? Porque também é um período de contemplar e poda nada, né? O outono você não poda praticamente nada, né? Poda zero. Acho que é mais isso, né? Do geral, assim, do outono. Obrigada, Marlene. Imagina, Nossa, você foi muito legal. Tá? Obrigada Obrigada. pela oportunidade.